Então, bom dia a todos. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, enfermeiro Luís Filipe Barreira, o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Sul, enfermeiro Sérgio Branco, excelentíssimos senhores enfermeiros que estão via online neste meeting, caros colegas. A Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros organiza novamente o seu evento científico anual, o terceiro meeting dos enfermeiros da Secção Regional do Sul. Devido à pandemia, optámos por alterar o formato deste terceiro meeting para online, de forma a conseguirmos garantir todas as regras de segurança. Este meeting tem como tema Enfermagem para uma nova era, oportunidades e desafios, realçando que os enfermeiros são centrais em todo o sistema de saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, nas estruturas residenciais para pessoas idosas, nas unidades de cuidados continuados integrados e nos hospitais. Este evento conta com 3 mesas redondas. Ouvimos já a primeira, Coaching e Liderança, para percebermos as oportunidades e enfrentar os desafios para uma melhor liderança, com novas soluções de comunicação entre profissionais de saúde, com o desenvolvimento da capacidade humana nas instituições e com reflexão sobre o poder dos gestores em enfermagem na melhoria do cuidado às pessoas. A segunda mesa será sobrevivência, de modo a que possamos refletir sobre os desafios para o sistema de saúde com uma efetiva gestão dos doentes crónicos, uma verdadeira integração dos cuidados de saúde, promovendo a sua continuidade e conseguir aumentar e melhorar os cuidados em contexto comunitário e familiar. Na terceira mesa redonda, desafios da enfermagem em momentos pós-pandemia e, estando neste momento na quinta vaga, torna-se necessário refletir sobre o futuro sobre o potencial dos enfermeiros na melhoria da saúde das pessoas, de forma a que se consiga assegurar o direito das pessoas vulneráveis e em melhorar o acesso e a continuidade de cuidados de saúde com a implementação de consultas e teleconsultas em enfermagem. Convido-vos, por isso, a permanecerem connosco durante todo este dia e desfrutar deste evento científico. E para não me alongar mais, agradeço a todos a presença e aproveitem este momento científico. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu, antes de dar início aqui umas palavras mais formalizadas, eu gostaria de, e porque falámos de liderança e falámos de comunicação, gostaria de dizer a toda esta equipa que me acompanha desde 2016 que de facto vocês são os melhores. Agradecer-vos por tudo, por toda a força, por tudo aquilo que dão e tudo aquilo que são, não só para a Ordem dos Enfermeiros, mas para todos os enfermeiros, para a nossa profissão e para as pessoas que estão à nossa responsabilidade. E não podia, de facto, deixar de passar esta oportunidade para ter uma comunicação eficaz e que chegasse até vocês todos. Dando início, e porque o enfermeiro Marco Batista já explicou muitas das razões que de facto trouxeram a consequência de alterarmos completamente este meeting, começava por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente Luís Barreira, cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Enfermagem, que hoje está aqui comigo a abrir este painel,
a senhora Presidente do Conselho de Enfermagem, a enfermeira Ana Fonseca, e deixar-lhe um beijinho muito grande e um agradecimento pela forma como conduziu a primeira mesa, que foi fantástica. Cumprimentar todos os membros efetivos e suplentes dos órgãos da Ordem dos Enfermeiros. Cumprimentar também os excelentíssimos convidados, representantes institucionais, os membros da Comissão Científica, os membros da Comissão Organizadora. Muito obrigado pelo excelente empenho que tiveram na organização deste terceiro meeting. Caros colegas e amigos, enfermagem para uma nova era, oportunidades e desafios. Quisemos que este fosse o tema central do nosso meeting este ano, o segundo ano consecutivo em que a inexistência de abraços calorosos torna tudo um pouco mais frio, menos próximo. De novo, a realidade pandémica impõe-nos a distância para evitar contágios que já vimos acontecer recentemente em encontros semelhantes e, por isso, a nossa decisão. Não podíamos, em consciência, permitir que este encontro se tornasse um risco para a vida de qualquer um de nós e dos nossos. Havemos-nos de voltar a abraçar-nos. Saudamos, por isso, com um caloroso abraço todos aqueles que, pelas plataformas digitais, onde quer que estejam, se disponibilizam a acompanhar-nos ao longo deste dia, preocupados, tal como nós, pelo amanhã da enfermagem que se constrói a partir de hoje, fortalecidos pelos passos firmes e determinados de ontem. A presença dos nossos colegas online é para nós também um gesto de grande afeto. E obrigado a todos que estão a ver-nos à distância. Neste caso, podemos afirmar com segurança o que temos vindo a repetir ao longo destes quase 2 anos. O afeto não infeta. Estamos muito gratos pela vossa presença e pelo vosso interesse. Caros colegas e amigos, a realidade impõe-nos esta reflexão sobre a enfermagem para uma nova era. Com frequência ouvimos que depois da pandemia nada será igual. Pensamos na pandemia como uma fronteira temporal que separa diferentes realidades. De facto, a pandemia reclama ser interpretada como uma encruzilhada civilizacional, pois ao mesmo tempo que desenvolve uma consciência ao limite, também impele a refletir criticamente sobre as formas atuais de habitar o mundo e sondar novos modos. Neste tempo de mistificação e de confusão, de voluntarismos passionais e de racionalismos simplificadores, 2 virtudes nos parecem essenciais: a lucidez e a coragem. A lucidez para patentear, sobretudo na hora em que todos os gatos são pardos, o sentido do rumo. O rumo que é difícil. O rumo que a muito custo emerge do turbilhão de ideias, do tumulto das opiniões, dos debates, das controvérsias e das contestações. O rumo que exige atenção, esforço e respeito. Sabemos que não é fácil pôr-nos em sintonia sobre qual deve ser o rumo verdadeiro. Depois, também a coragem para não embarcar em slogans sem conteúdo, para realizar as reformas que se impõem, para antecipar um futuro que de uma forma ou de outra virá. A coragem de não ceder à magia dos extremos que demasiado comodamente nos dispensam de pensar e, por vezes, mesmo de agir. Diria, nas palavras do professor Manuel Antunes, a verdade é a grande arma dos desarmados. Nestas condições, o que importa não é a inversão para um passado que nunca voltará, nem a fuga na direção de um futuro utópico e remoto que, porventura, nunca acontecerá. O que importa é discernir, no presente, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é vida autêntica e aquilo que é banalidade mais ou menos dourada, aquilo que dura e aquilo que se esvai, aquilo que é verdadeiramente histórico e aquilo que é apenas circunstancial, aquilo que é calmo como a vida, realmente consciente, e aquilo que não passa da agitação como meio de escapar às monotonias e ao tédio de uma existência para a qual nenhum sentido se descobriu.
O passado e o presente, apesar dos progressos realizados nos últimos anos, mostram que entre nós o diálogo é mais raro que o monólogo. E tudo porque onde devia reinar a colaboração se ergueu implacavelmente a resistência. E tudo porque o ressentimento, o pessoalismo, a visão deformada através de ângulos de interesses e da própria política se instalaram lá, onde era urgente ver objetividade e lucidez. A nova era da enfermagem, a nosso entender, deverá ser esta: a era da lucidez, a era da objetividade, ultrapassando todas as barreiras que nos acanham. Da lucidez para se definir sem rodeios nem devaneios qual o lugar do enfermeiro nos sistemas de saúde. Reflexão que tem que ser feita com o passado e com o presente, porque só poderemos ser prospectores da história se formos conhecedores da história. Até diria mais, se tivermos uma perfeita noção da nossa identidade. Identidade que fomos apurando e afirmando no mundo da saúde ao longo dos tempos, ao ponto de hoje sermos inconfundíveis. Da objetividade, porque a enfermagem é cada vez mais uma disciplina científica interdependente, aliás, como todas as outras. A objetividade obriga-nos, sim, a perceber em que é que os outros campos do saber e do fazer nos podem e devem influenciar sem que percamos a identidade, ajudando-nos a crescer ao nível do conhecimento e a sermos mais eficazes e produtivos ao nível profissional. As sociedades do futuro terão de potenciar sempre mais a importância e a centralidade do conhecimento. Entrei assim no campo das oportunidades e desafios que são exatamente o foco de reflexão deste nosso meeting. O grande desafio, em nosso entender, será, pois, o diálogo transdisciplinar, nomeadamente ao nível das novas tecnologias também, recordando que temos já ao dispor tecnologia como, por exemplo, o 5G, que vai mudar o modo como nos relacionamos digitalmente, e a inteligência artificial, que já aí está, mas que ainda desconhecemos onde nos vai levar. Meios propensos a promover mais a distância do que a proximidade. Esta é, pois, a grande oportunidade para fomentarmos o diálogo, sem monólogos, sem perder a nossa identidade. Em minha opinião, só se pode definir numa palavra: a proximidade. Esta lucidez e objetividade impregnadas de uma forte coragem é o que nos conduzirá pelo rumo a que antes me referi. O verdadeiro rumo, em nosso entender, comporta colocar a pessoa no centro dos sistemas, ou melhor, no centro da vida. Cada pessoa é um fim em si mesmo, nunca um simples instrumento cujo valor é medido só pela sua utilidade. E foi criada para integrar numa família, uma comunidade, uma sociedade, onde todos nós, temos que ter a mesma dignidade. Podem criticar-me que estou a proferir palavras demasiado vagas, demasiado teóricas, mas, meus amigos, precisamos cada vez mais de perceber o sentido último das coisas. Precisamos de conhecer os fundamentos e assegurarmos-nos que se mantêm em consonância com os valores da essência humana. Chega de mercantilismo. Caso contrário, continuaremos básicos a falar de salários de remuneração em vez de salários de satisfação. Continuaremos a achar utópico apostar mais na prevenção do que incorrer sistematicamente, tal como fazemos hoje, atrás do prejuízo. Continuaremos a pintar de ideologia e de demagogia o debate sobre a complementaridade entre os setores público, social e privado. Continuaremos a considerar uma quimera a proximidade, o apoio domiciliário, a hospitalização domiciliária, a valorização dos cuidadores informais. Continuaremos descrentes na articulação entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários. Permaneceremos, então, em estado de letargia relativamente à possibilidade de colocar a pessoa no centro. E sublinho, sem uma noção clara sobre os fundamentos que nos movem,
e que dão sentido ao rumo que desejamos trilhar, permaneceremos a fomentar o desequilíbrio entre a atratividade exercida pela enfermagem enquanto profissão e a atratividade oferecida pela profissão ao nível da compensação essencial à realização humana. A missão, essa, permanece atrativa, mas espera-se que nunca o pão falte à mesa dos enfermeiros e das suas famílias, ou que tenham de emigrar para garantir alguma qualidade de vida. O trabalho é uma vocação universal que permite à pessoa tornar-se mais pessoa. E as condições do trabalho não podem degradar a dignidade da pessoa. E vou terminar fazendo votos que este debate promovido pela Secção Sul da Ordem dos Enfermeiros, a pensar numa nova era, seja também a grande oportunidade para nos centrarmos nos verdadeiros fundamentos que dignificam a enfermagem. E que daqui saia uma nova revolução que ponha a economia ao serviço do homem e não o contrário. Começando a estudar e a praticar uma economia diferente, aquela que faz viver e não mata, aquela que inclui e que não exclui, aquela que humaniza e não desumaniza, que cuida da natureza humana e que não se alimente da depredação. Uma certeza vos dou, meus caros amigos. De facto, neste caminho, terão sempre a vossa ordem ao vosso lado. Meus queridos amigos, continua a ser um orgulho imenso ser enfermeiro ao vosso lado. Muito obrigado por tudo o que são, muito obrigado por tudo o que dão. Muito obrigado. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Secção Regional do Sul, o enfermeiro Sérgio Branco, e na sua pessoa cumprimento todos os órgãos sociais da Secção Regional do Sul. Cumprimentar também o enfermeiro Marco Batista, Presidente do Conselho de Enfermagem Regional Sul, e permita-me também que em seu nome cumprimente as comissões organizadora e científica deste evento. Cumprimentar também todos os convidados, cumprimentar todos os enfermeiros que nos estão a assistir e que estão presencialmente, e quero em primeiro lugar agradecer à Secção Regional do Sul, nas pessoas do enfermeiro Sérgio Branco e enfermeiro Marco Jove, o amável convite para participar na sessão de abertura do terceiro meeting dos enfermeiros da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros e desejar as maiores felicidades para este grande evento que irá culminar com a entrega do Prémio de Investigação em Enfermagem Mariana Diniz de Sousa 2021 e com a cerimónia de vinculação dos novos enfermeiros. É com imensa honra que participo enquanto Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros em representação da digníssima bastonária da Ordem dos Enfermeiros, enfermeira Ana Rita Cavaco. É sempre um prazer poder partilhar ideias com colegas e este evento é bem representativo da força e do futuro da enfermagem em Portugal. Quero também agradecer a todos os intervenientes que colaboraram para a realização deste meeting, aos preletores, moderadores e a todos os participantes e dizer que hoje, mais do que nunca, o trabalho e esforço de todos são fundamentais. Apenas juntos podemos contribuir para o desenvolvimento da enfermagem. Chegamos a este encontro num momento particularmente delicado e importante da vida da enfermagem em Portugal. É em torno da discussão dos programas dos partidos que irão concorrer às eleições legislativas que se perfilam, ou não, as mudanças urgentes que devem ser concretizadas no setor da saúde em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à valorização dos enfermeiros. O sucesso do processo de vacinação em Portugal serve apenas de momento simbólico. A verdade é que os enfermeiros não aplicaram dedicação e profissionalismo diferentes daqueles que têm aplicado, sem exceção, ao longo das suas vidas sem pandemia. A Covid-19 apenas veio colocar a nu as fragilidades do sistema e a importância dos recursos humanos, nomeadamente dos enfermeiros, enquanto pilares de salvaguarda dos cuidados prestados em democracia.
É precisamente por isso que já não faz sentido fazer de conta que ninguém percebe as necessidades urgentes da enfermagem e do sistema de saúde. Chegou a hora de concretizar medidas no sentido de valorizar o papel dos enfermeiros. Se o governo ignora essa necessidade, perdendo rapidamente a memória do que foram os últimos 2 anos, cabe, nomeadamente, à oposição fazer o seu papel. Que ninguém se demita das suas responsabilidades. Está já claro aos olhos de todos que não vamos lá com subsídios pontuais, avulsos, que muitas vezes só potenciam ainda mais as injustiças. Quando sublinhamos a necessidade urgente de aprovar um subsídio de risco, falamos da urgência de proteger a dignidade profissional. Quando voltamos a falar na necessidade de cumprir as dotações seguras, estamos a zelar pela saúde das pessoas. Quando pedimos para que tenham em conta o desgaste provocado pelo trabalho por turnos e o stress, estamos a querer garantir que teremos sempre os recursos humanos em condições ideais para prestar os cuidados necessários. O mundo está em constante mudança. Todos aqueles que tinham dúvidas sobre a importância do investimento público em saúde ficaram esclarecidos. Todos aqueles que ainda não tinham compreendido o papel central dos enfermeiros nos sistemas de saúde já não têm dúvidas e é por isso que não podemos baixar os braços na luta pela dignificação da enfermagem. As dificuldades que o setor da saúde enfrentou e vai continuar a enfrentar são, sem qualquer margem para dúvida, um certificado de excelência para os enfermeiros. Mas isto não basta, tal como não basta bater palmas à janela. Os enfermeiros precisam de mais. Os tempos que se aproximam são de exigência e firmeza. Não podemos continuar a aceitar que os sucessivos governos ignorem a injustiça a que os enfermeiros estão sujeitos. As desculpas de outros tempos já não servem, estão gastas e esbarram nos milhões da bazuca europeia que o país não está em condições de desperdiçar. É preciso vontade política para mudar o curso da história. Nenhum problema estrutural se resolve com medidas avulsas. É preciso olhar de uma vez por todas para a carreira de enfermagem e dar-lhe a dignidade que merece. Chegou a hora da exigência, mas também é tempo de cerrar fileiras dentro do ambiente da enfermagem. Por isso, a Ordem assumiu um compromisso com os enfermeiros portugueses: caminhar sem medo para defender a segurança e a qualidade dos cuidados, proteger a dignidade da profissão e garantir que estaríamos, sem hesitações, onde sempre estivemos, ao lado das pessoas, dos doentes, das famílias e de todos aqueles que precisam de nós. Não foi um caminho fácil e não é um caminho fácil, mas fizemo-lo para acabar com o vírus do medo, do silêncio, da perseguição e da cobardia. Fizemo-lo pelos enfermeiros, por termos a certeza que é esta a viagem que importa, a de ajudar a construir, sem falsos consensos ou silêncios hipócritas, um sistema que não deixa ninguém sozinho. As importantes reformas que temos vindo a concretizar na Ordem precisam de encontrar uma correspondência nas condições de trabalho. A valorização dos enfermeiros como recursos humanos de excelência na saúde não pode, uma vez mais, ficar adiada. O país precisa de retribuir a ética, sentido de missão e generosidade dos enfermeiros, não só durante a pandemia, mas sempre. Antes que seja tarde, saibamos estar todos à altura do momento, unidos e irredutíveis naquilo que consideramos ser a justiça e a dignidade que merecemos. Muito obrigado pela vossa atenção.